Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos com mais um Pode Constelar, gente. E hoje estou aqui com um querido que é especialista em mentoria, gente, de alto impacto. Então, assim, pensa como que vai ser esse podcast hoje. E é com muita honra que eu recebo aqui Flávio Callas. Obrigado, viu, por você estar aqui no Pode Constelar. Faz tempo que era para você estar aqui comigo. Muito tempo, né? Tava esperando essa canequinha chegar, né? Coisa mais linda do mundo, a água fica diferente. Tem brinde depois para você, tem uma para você levar para casa, né? Puxa, que obrigado. É um mimo. Quando eu descobri, já aproveitando falar da caneca, quando eu descobri que a forma de eu amar é dar um presente. Olha, é dar presente gostoso. E receber. Isso é maravilhoso. Todos os convidados meus ganham uma caneca. Que bacana. Você já tá sabendo, porque você já sabe. Você sabe de tudo, gente. Puxa, obrigado pela disposição e o convite, que sempre é muito bem-vindo, principalmente por um podcast tão bem, né, construído e dirigido. Obrigada. E conduzido por você com muito sucesso. Obrigada. Você tem realmente gerado muito conteúdo com muita relevância. As pessoas têm sentado aqui nessa cadeira, têm deixado e levado muito conteúdo. Isso é importantíssimo para quem realmente assiste aí o Pode Constelar, né? E Obrigado. Você, principalmente, uma pessoa que tem realmente levado e deixado aqui na TV Barueri, né? Toda a simpatia, todo o agrado, todo o conhecimento. É um presente estar aqui sentado, podendo participar contigo. Eu que agradeço, gente. Você falando assim, eu fico toda emocionada, porque eu que agradeço, tá? Pelo convite que vocês fizeram para mim estar aqui na TV Barueri. E é uma honra, porque aqui eu conheci tantas pessoas maravilhosas. Importante, né? Que eu só tenho que agradecer. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você estar aqui. Você é um mentor de sucesso que está sempre levando, porque eu te acompanho, né? Sim. Hoje você está com um programa aqui? Então, eu tenho um programa aqui chamado Eu Represento a Sociedade. Nós ficamos aí 3 semanas sem atuar. Vamos voltar na próxima semana, né? Estou também como diretor da TV Barueri, Sim. Onde eu me sinto presenteado em ter pessoas como você, representando muito bem aquilo que se dispôs a fazer. Toda a equipe, que também trabalha com muita dedicação e amor. E por isso que todos os programas que aqui acontecem saem realmente com o brilho, o cheiro e o resultado que o telespectador merece. Verdade. E olha, como mentor, você é maravilhoso, tá? Muito obrigado. Eu não fiz uma mentoria completa com você, mas a gente participou. Iniciamos, né? Iniciamos, e assim, eu consegui me ver em várias partes, assim, áreas da minha vida que eu não conseguia ver, você me ajudou, sabe? Então, assim, obrigado também. Muito obrigado. Que eu sei que o seu trabalho, ele é muito importante para a vida de muitas pessoas, assim como foi na minha, né? Foi um período pequeno, mas assim, foi muito importante para mim. Isso é satisfatório, porque a maior devolutiva que nós temos, né, eu e os grandes profissionais que trabalham em qualquer área, é realmente a devolutiva daquilo que foi gerado e produziu frutos, né? Sim. Então, como você, como eu, como outras pessoas que precisam de profissionais que possam enxergar além dos olhos, né? Isso é importantíssimo. E toda fala, ela tem uma representatividade. Sendo ela uma fala nas vestes, no cabelo, no batom, no perfume, no sorriso, e até o silêncio é uma fala. Verdade. E quando a gente consegue desenhar isso, a gente consegue colorir e as pessoas conseguem enxergar que, independente dos traços que as pessoas não detectam, quando você tem um profissional que tem um feeling, essa maturidade e consegue ultrapassar os limites com essa visão macro, nós desenhamos algo e a pessoa realmente vê o colorido que ela merece enxergar. E graças a Deus que você, nas poucas sessões ali de mentoria, conseguiu enxergar esse colorido que existe em você, e por isso que você está aqui hoje. Verdade. Sorridente, com esse olho cheio aí de lágrima. É verdade. E tem transbordado com muita sensibilidade e muito êxito aqui na TV Barueri. Obrigado, viu? E olha só, você como mentor, hoje você atende adolescentes? Sim, o princípio da minha mentoria, ele começou exatamente por causa do adolescente, por causa das minhas filhas, né? Uau.
Eu me divorciei muito cedo da mãe das minhas filhas e para isso eu precisei detectar algumas coisas que pudessem me aproximar daquelas crianças que não tinham o pai próximo, mas tinha uma mentora em si que estava construindo uma mentalidade que ela achava que era certo. Sim. E para mim não confrontar, até porque era mãe, eu tentei me colocar no lugar do filho. Um filho que não teve talvez um pai que fosse o meu mentor e uma mãe que não teve talvez o tempo. Então eu tive que analisar o porquê o meu pai e minha mãe teve que se dispor a trabalhar para colocar apenas o suficiente e aonde que eu pude procurar aquilo que eu não tive dos meus pais para entregar para as minhas filhas. Então esse conteúdo, ele foi um conteúdo primeiro para mim. Para mim gerar em mim a consciência de entender a dor do filho, entender a dor do pai. Porque quando você enxerga um pai que não tem tempo de abraçar o filho, dar amor pro filho, ouvir o filho, fazer lição com o filho, brincar com o filho, a necessidade do pai de colocar a comida, a roupa e o remédio gera talvez no silêncio dele estar sozinho, lágrimas e falar, puxa, eu queria dar mais pro meu filho, mas eu não tenho tempo. E o filho que não tem. Então o filho que não tem sente falta amanhã. Mas ele não consegue às vezes equilibrar. Por que que o pai não me deu amor? E não é porque ele não deu, ele deu, sim, mas com uma linguagem diferente, né? O depósito do pai dele, né, foi diferente. E o filho que conseguiu enxergar que agora é pai, como que eu vou dar aquilo que eu nunca tive? Sim. Então eu tive que buscar para mim, enxergar que a necessidade do meu pai e da minha mãe de não ter me dado, não era a necessidade de escassez, sim, mas era a necessidade de cumprir o compromisso como pai. Então eu respeitei, administrei e cumpri em mim aquele desejo de gratidão e agora eu vou dar para os meus filhos o que o meu pai e minha mãe não teve condições, não por não ter, sim, mas por tempo. Então eu tinha que construir isso em mim. Então a adolescência teve que ser retroativa em mim. Eu tenho que voltar a ser adolescente para entender o crescimento das minhas filhas, para mim trabalhar com adolescentes. Então quando os adolescentes se aproximam de mim, eu consigo enxergar a dor dele. Aonde que está a dor com o pai, com a mãe, com ele, né? E aonde ele está se identificando e o perigo disso, né? De se identificar com outro adolescente, que talvez o pai criou ali uma persona e eu tenho que trazer ele de volta para respeitar o pai e a mãe, sim, sabendo que o pai e a mãe também teve um pai e mãe, ou talvez não teve, e por isso talvez ele não entrega. Então quando nós fazemos esse mapeamento com o adolescente, eu consigo me colocar no lugar dele. Vendo o resultado que foi gerado na vida das minhas filhas, o resultado que é gerado na vida dos pais e o resultado que é gerado na vida dos adolescentes. Quando eles enxergam em mim alguém que tem a mesma linguagem e não me colocam no lugar dos pais, mas me colocam no lugar dele, ele começa a ter uma linguagem mais aberta comigo. Ele abre tudo. Sim. Ele fala de tudo. Ele fala de sexo, ele fala de drogas, ele fala da sua escolha sexual, ele fala do que ele pode comprar, do que ele não pode, do que o pai pode, o que o pai não pode, por que que o pai fala não. Então eu começo a construir isso. Por quê? Que o teu amigo tem e você não tem. Por que que você não quer ter e você tem condições de ter e o teu amigo que não tem condições quer? Então ele começa a enxergar o mundo. Isso, para o adolescente, ele começa a fazer exatamente o radar. Né? Para onde ele deve ir? Qual é a maior referência dele? Por que que a internet hoje está sendo o pai e a mãe? Por que que os pais hoje liberam um celular, um tablet, porque precisam de tempo para trabalhar e não tem tempo para os filhos. E na atualidade, a juventude moderna de hoje, né, ela precisa do pai e a mãe. E os pais de hoje são pais modernos, porque estão aliados à tecnologia, à IA, à internet em si, e não pode substituir o carinho. Na nossa época, eu digo a nossa, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, tinha a marmita, tinha o horário para acordar e não tinha horário para dormir. Sim. Hoje não. Hoje as pessoas têm todo um caminho mastigado. E por que terceirizar o amor? E o próprio adolescente, ele busca recursos com profissionais porque precisam se encontrar. Porque o pai, na realidade, ele não procurou ajuda para si mesmo. Sim. E agora o filho precisa procurar. E pegando essa aba, é importantíssimo falar do adolescente, porque quando a gente fala de adolescente, as pessoas sempre pensam, Meire, que adolescência, droga
Adolescência é bebida, adolescente não é. Aborrecente. Então o adolescente é alguém que ele está fazendo um upgrade na sua mentalidade. Sim. E quem está obrigando ele a fazer isso são as pessoas que montam uma vitrine na internet. Todo mundo é bonito, todo mundo é de sucesso, todo mundo viaja, todo mundo compra, consome, e o adolescente é consumido por aquilo. Sim. Então, assim, ele perde toda a juventude dele entregando na mão de uma outra pessoa para construir nele. Então, ele quer ter o cabelo igual, a roupa igual, o perfume igual, ele quer estar no lugar. E esse período de aceitação leva ele a romper barreiras e, ao mesmo tempo, entregar a vida dele numa linha muito difícil. Eu tenho um sobrinho que tem 14 anos, ele foi tinha 14 anos quando foi para os Estados Unidos, voltou agora, com 17, e ele voltou muito diferente, né? Semana passada a gente teve até uma reunião bem séria, onde uma criança que vivia dentro da casa da minha mãe, jogando videogame, estudando, foi para os Estados Unidos, voltou, bebendo muito, e se perdeu, e agora essa semana ele saiu, e chegou 5 horas da manhã. E eu fui conversar com ele, falei, mas por que você está fazendo isso? Não, é porque... Então, assim, ele voltou com uma mentalidade, porque lá fora é assim. A mentalidade lá fora é essa. Eles precisam beber, precisam fumar, precisam cheirar, precisam curtir. E aí eu fui enxergar que toda essa dor que ele encontrou lá fora, esse refrigério, foi porque na pandemia ele perdeu o pai dele, uma semana perdeu o pai, o avô, a mãe foi para os Estados Unidos trabalhar, ele ficou... A única referência que ele tinha foi embora, que é o pai, a mãe foi embora, ele ficou com os avós. Sim. O avô vai cuidar. Mas a educação em si era os pais. Sim. Então ele tinha os tios. Então quando eu chamei ele para sentar, eu fiz ele rever todo esse histórico, que até o dia que o pai dele estava ali, o pai dele estava ensinando ele de uma forma que ele não podia ter esquecido. Sim. Então a melhor época do filho e do pai é quando ele senta para conversar. Não é o presente passa. O presente você troca, o celular troca. Sim. Se alguém tem um celular 15, daqui 7 meses tem um celular, o iPhone 18. Mas aquela conversa com o pai, aquele carinho, aquele abraço vai ficar. Sim. Então o que ele lembrou ali naquele momento que eu conversei com ele foi os abraços, os beijos, os conselhos do pai dele. E ali ele começou a chorar, ele começou a se abrir e ele percebeu que o maior valor que nós temos é o bate-papo, é a conversa. E por isso que nós temos essa interação com os adolescentes, né? Que legal, nossa, você foi falando, eu fui entrando em várias abas, porque essa fase do adolescente, ele necessita, e é uma fase que precisa passar, assim como nós, quando a gente chega na menopausa, é uma fase... Tá na fase infantil, vai para a fase pré-adolescente, depois para o adolescente. São fases. E a fase mais perigosa, eu falo, que é a do adolescente, né? Exatamente. Quando não tem os pais, e você falou de tempo, né? O pai e a mãe, ele consegue dar aquilo que tem. Se não tem, como que vai dar? Exato. Aí, graças a Deus que tem mentores hoje, né? Para poder guiar esses jovens para um outro caminho, um caminho mais leve, com possibilidades, com oportunidades. E quando você está nesse seu método para guiar esses jovens, os pais, eles ajudam? Porque nos meus atendimentos na terapia, eu vejo dificuldade quando eu estou guiando o jovem e quando ele chega dentro de casa, por referência na hierarquia, eu sou uma terapeuta, mas quando chega em casa, eles têm uma outra visão. Porque lá eles têm a referência maior, que são os pais falando para ele, você não consegue, você não dá conta, quem você pensa que você é, pro adolescente, né? Quem manda aqui sou eu. E aí ele tá na terapia, onde eu estou falando, né? Passando ali os métodos para ele, qual que é o caminho, passo a passo, né? O que ele tem que fazer, as tarefas, mas quando ele chega em casa, a energia baixa. Sim. Como que você faz isso hoje para poder manter esse jovem alinhado no propósito, na missão? Você insere o quê? Tem a espiritualidade? É o equilíbrio, né? Porque assim, eu nunca incluo a espiritualidade no início. Eu dou algumas dinâmicas, e uma das dinâmicas até choca, que isso é importante para os próprios mentores aí. Uma dinâmica que eu faço, que é uma dinâmica que às vezes confronta e choca bastante, é mostrar que existe hoje várias cadeias, né? A cadeia onde o adolescente ele é preso, a cadeia onde nós prendemos os adolescentes por causa da religiosidade, da cultura,
do regimento, e a cadeia que leva o adolescente a sair, que é muito difícil e essa é a mais perigosa. E quando eu coloco essas 3 cadeias, eu também levo uma cadeia física e eu mostro para os pais a primeira coisa. Primeiro eu mostro para o adolescente. Eu mostro alguns exemplos de presidiários que roubaram, que usaram droga, que mataram, que, enfim, fizeram várias situações e foram presos. Sim. E eles ficam vários anos dentro da cadeia. E a família que fica do lado de fora, né, ela é taxada e ela é blindada por um codinome, né, a família do presidiário. Então as pessoas que chamavam aquela pessoa de Antônio, de Marcos, de Alexandre, agora chamam a família de presidiário. Lá dentro ele vai aprender muitas coisas. Ele vai aprender a sofrer, que ele tem que aprender a sofrer. Ele não vai viver uma vida, ele vai aprender a sofrer. Ele vai aprender a sobreviver, ele vai aprender a ser disciplinado, ele vai aprender a respeitar e principalmente ele vai dar valor a tudo que ele tinha fora da cadeia. Agora, essa pessoa que está lá dentro, ela vai conviver com aquilo e ela tem que conviver. Tudo bem? As pessoas que estão aqui fora, elas precisam aprender a esperar esta pessoa com uma mentalidade diferente. Porque se essa pessoa sair de lá e voltar, e a mentalidade deles é a mentalidade que foi transformada por causa de todas as taxações, a sociedade, a família, os amigos. Olha, eu falei para você não fazer isso, eu falei para você falar não. E essa pessoa começa a ficar perturbada, começa a ser acuada com várias informações, ela se oprime, entra em depressão, enfim, ela também fica presa. Então, o que eu faço? Primeiro, eu liberto essa família. Eu crio uma mentalidade que elas também precisam aprender a conviver com aquela pessoa que vai ter que respeitar o tempo. Só que elas precisam aprender a conviver com essa pessoa e se preparar para recebê-la. Porque se essa família não se preparar para receber, essa pessoa ela não vai conseguir ficar dentro dessa casa e ela vai precisar voltar. Por quê? Porque ela já criou um mundo aqui e ela já entendeu que esse mundo ela se adaptou. Então é melhor voltar do que ficar aqui. Que aqui ela não teve nenhum tipo de perspectiva e ela não respeitou os conselhos. Tudo bem, ela errou, mas aqui ela construiu uma mentalidade. Aqui ela foi cobrada, aqui ela foi disciplinada, aqui ela fez tudo que essa família tinha que ser feito. Então eu preparo essa família para receber. Quando eu mostro isso para o adolescente, eu falo, isso é uma escolha. Eu falo de cadeia, mas pode ser um hospital. Sim. Eu falo de uma cadeia, mas pode ser um acidente, pode colocar numa cama. Eu falo da cadeia, mas eu falo da droga. Então eu começo a mostrar. E eu chamo os pais. Eu falo, é esse o filho que você quer? Ou você prefere se ajudar e ajudar o teu filho sem você estar preso a uma cadeia? Porque se você se prender a uma cadeia mental, religiosa, cultural e social, você vai perder o teu filho. Porque o teu filho é uma mentalidade totalmente diferente à sua. Porque você não recebeu dos seus pais. E hoje você acha que o certo é aquela forma, mas você não recebeu. Só que você não tem para entregar, então tenta receber agora e se adapta com o teu filho. Porque você tem que entender que o teu filho amanhã, ele vai embora. Então é melhor ele ir embora no tempo certo do que no tempo errado. No tempo errado todo mundo vai se machucar. Então é melhor você se aceitar e aceitar o teu filho para nós trabalharmos vocês. Quando ele for embora, você vai entender o seguinte, eu fiz a minha parte. Foi bom para mim e foi bom para ele. Porque se você brigar com teu filho, confrontar o teu filho, ele vai embora e todo mundo vai se machucar. Ele vai se machucar porque ele vai encontrar esse mundo que vai prender ele em várias cadeias e você vai ficar preso. Sim. Então a família às vezes aceita isso e o adolescente enxerga isso. Então eu faço ele enxergar o pai dele, as qualidades do pai dele e não só os defeitos do pai dele. Quando eu coloco os problemas, o pai é ignorante, o pai briga com a mãe briga com meu pai, tal, mas eu faço ele enxergar a parte boa da coisa, eu falo o seguinte, então vamos fazer tudo que o teu pai não fez por você? Porque se você fizer isso por ele, você vai estar ajudando o teu pai. Porque o teu pai precisa de ajuda, tua mãe precisa de ajuda. Então você está recebendo toda essa carga porque você é capaz. Porque se você não fosse capaz de carregar essa carga, Deus não escolhia você. Aí eu entro pro lado espiritual. Sim. Deus não escolheria você. Ah, mas ele só briga comigo, ele grita comigo. Fala, pô, é isso aí, cara. Você tá vendo como que você tá tendo uma visão legal? Por isso você tá na minha mesa. Porque você tá enxergando que você é a única pessoa preparada para ajudar o teu pai. Você gostaria que o teu pai sofresse porque amanhã você vai estar numa cadeia? Não, mas eu não vou. É aí, você já está.
Ele está te prendendo a um mundo que está afastando você dele. Quanto mais ele grita com você, você se afasta dele. Quanto mais ele grita com a tua mãe, sua mãe se afasta dele. Você quer isso na tua família? Não. Então vamos ajudar ele? Vamos, eu vou criar a estratégia e você vai fazer isso. Ele volta e fala, pô, mas meu pai, faz. E quando ele começa a ver o resultado, ele começa a criar essa musculatura. A mãe dele começa a perceber e o pai dele começa a perceber. E quando o pai dele volta, eu mostro as dinâmicas que eu coloquei e falei, você tá vendo o que teu filho tá fazendo por você? Ele tá te ajudando, cara. Porque ele te ama. E você não tá enxergando que ele é uma criança ainda. Sim. E você tá exigindo muito mais do que ele. Ele não tem culpa que o teu pai não fez isso por você. Ele não tem culpa que a tua mãe... Ele não tem culpa que o mundo fez isso. Sim. Ele só tá aqui para receber. Você não tem condições de dar? A gente vai te ajudar. Então ele tá fazendo isso. Aí ali já muda tudo. O pai e a mãe muda e começa a ter uma dinâmica entre a família. Isso restaura o casamento. Mostra o lado espiritual, que é principal. Sim. E as coisas são conduzidas. Então, assim, o mentor, ele não é a pessoa que vai mudar a vida da pessoa, mas ele vai fazer a pessoa enxergar a vida de uma forma diferente. E ele tem dois caminhos. Ou continua enxergando aquilo que ele criou na mentalidade dele, ou enxerga com os olhos daqueles que precisaram enxergar. Sim. Então você já enxergou a sua vida, e por isso que você enxerga a vida de outras pessoas. Sim. Eu enxerguei a minha, e por isso que hoje eu enxergo e consigo nortear outras pessoas. E é muito difícil, né? Quando a gente precisa ver a gente mesmo, né? Muito. E eu vejo que eu estou em evolução o tempo todo. Porque hoje eu tenho, né? Os mentores, hoje eu tenho a espiritualidade, tem muitas coisas, cursos. Hoje eu estou montando um curso para pais de adolescente, que são estratégias para pais de adolescente. Olha que fantástico. Para os pais, primeiro se ver, porque também foi isso que aconteceu comigo. Sim. Primeiro eu precisei me ver para poder conduzir o meu filho. E isso veio tudo através da constelação, da leitura corporal, da leitura facial, das microexpressões faciais. E onde eu fui, depois eu fui para espiritualidade, que foi o último, né? Foi até quando eu vim para cá, para Alphaville, para estudar espiritualidade. Olha que bacana. Porque são várias ferramentas, né? A psicanálise também estudei, a neurociência, fiz faculdade de biologia. Quando eu estava buscando todas as técnicas e eu fui me vendo, e dói demais, porque dói para crescer, né? Muito. E os pais, eles acabam, como você disse, como eles não receberam, eles têm muitas dificuldades em ver, né? Que os filhos, eles vêm, como você disse, eles vêm para ensinar os pais. Muito. Mas se os pais não estão abertos a ver com o quê? Por causa do ego, né? Por causa o ego é quando a pessoa ela pensa assim, eu que mando, tudo que eu falo tem que ser do meu jeito, mas o jeito de quem? Do quem que tá dentro da pessoa, né? Sim. É o que os pais, como você disse, os pais, né, os avós dos adolescentes que falaram e aquilo virou uma verdade para ele, porque por mecanismo de defesa, aquilo durante um período foi o que fez ele sobreviver. Exato. Mas será que vai ser o que vai levar esse jovem nessa geração de hoje para esse caminho saudável? Exatamente. Com tantas informações? Então, assim, a sua função, a minha, igual de várias pessoas que já passaram aqui no Pode Constelar, que são pessoas que vêm trazer informações poderosas, é exatamente isso, da pessoa se ver. E o processo mais dolorido para mim foi eu mesma me ver em cada fase, sabe? E dói. E tem dia que dá vontade de desistir. Você já teve vontade de desistir? Muito, tudo? né? Eu acho que o primaz das pessoas que têm a oportunidade de acordar, antes de levantar, a melhor parte de quando você acorda é você não querer levantar, né? Porque você quer ficar um pouco mais. E quando você fica um pouco mais, você começa a ter ali, na realidade, toda a percepção de como vai ser o dia, será que vai ser igual, será que vai ser diferente? Então ali você consegue ou pegar a força necessária para pular daquela cama e fazer o que é necessário, ou de repente não ter vontade de nada, né? E muitas pessoas, Meire, que hoje está nos assistindo, vai acontecer isso na vida de muitas pessoas hoje, né? As pessoas depois que saem do trabalho, saem dos seus compromissos, chegam nas suas casas, né? Jantam, fazem comida, limpam a casa, enfim. Mas quando vão para o celular, existe uma necessidade extraordinária de não querer dormir.
né? Mas só dorme realmente quando o sono bate. E se for 3, 4, 5 horas da manhã, fica ali. Porque fica procurando refúgios, informações, e esse consumismo, né, temporal, que você consome uma informação, depois consome uma, é temporal. Ela vai criando tantas vacâncias dentro de você, e isso vai acumulando a necessidade de mais. E você não vê que a necessidade de você ter informação também está te prejudicando de outro lado. Por quê? Porque você está absorvendo dentro de você situações que não é para você. Sim. São informações dos outros. Então você para numa foto, para num vídeo, para naquilo e vai se consumindo daquilo, e você vai chegar uma hora que você precisa dormir porque o teu corpo, ele não quer aquilo. Então quando você tem o suficiente, você sabe a hora que você vai dormir, porque você não precisa se completar de nada. Por que as pessoas ficam até 3, 4, 5, até 6 horas da manhã no celular? Porque a necessidade é gritante de consumir algo para que possa, de uma forma temporal, te completar. Sim. Quando você é completo, você dorme às 10, às 11, você dorme às 2. Pô, assisti um filme, peguei no WhatsApp, mas eu vou dormir porque eu estou completo. O que é isso? É um gatilho, né, que é necessário até para os mentores trabalhar, fazer a pessoa encontrar a métrica, a data e a hora para se resolver. Porque se ela começar a consumir informações que não é para ela, mas ela precisa, é como alguém que usa droga. A pessoa fica usando droga toda hora, a necessidade de beber, a necessidade e ela consome aquilo, depois ela vai ver o prejuízo. E o prejuízo é facial, espiritual, a saúde. Total. E as pessoas só vão ver isso daqui a um tempo. Sim. Se você pega uma pessoa hoje linda e maravilhosa e daqui 3 anos você vai ver ela usando droga, você não vai conhecer ela. Então, é a mesma coisa. Quando você consome algo que não é para você, mas isso te mantém de uma forma anestesiada por alguns segundos bem, você vai querendo mais. Sim. Mais. E vai chegar uma hora que você vai perceber que você precisa dormir, automaticamente você acorda e continua. Você tem que se resolver nisso. Né? Então, é a mesma coisa de uma história mal resolvida. Toda vez que você para lembrar daquela história e não foi colocado um ponto de interrogação e uma pedra em cima, um ponto de interrogação não, um ponto final e uma pedra em cima, sempre vai ter um ponto de interrogação. Por quê? Por que eu fiz? Será que eu fiz? Não fui eu que fiz. Por que fizeram? Por que falam? Por que tá fazendo? Então, assim, vários porquês, porque toda vez que você volta naquela história, é uma pergunta dentro de você, automaticamente você se remói e você volta naquele ciclo. Sim. E não coloca um ponto final. Então, tem pessoas que agora tá te assistindo, que vivem dia e noite lembrando de uma situação. Ou de uma traição, de uma mentira, de uma calúnia. E automaticamente elas vão construindo uma história dentro delas. Sim. E vão se martirizando, vão se corroendo, e aí passa dia, passa noite, passa dia, passa noite. E as pessoas que fizeram estão vivendo a vida dela, colocaram um ponto final. E a mesma coisa. Então, o que a mentoria faz? A mentoria automaticamente faz uma bariátrica mental na pessoa, faz uma desintoxicação sentimental, familiar, profissional, sentimental e pessoal. Quando você faz essa desintoxicação na pessoa, você começa a mostrar caminhos saudáveis para que ela possa adquirir aquilo que é necessário para algumas áreas. Se for profissional, conhecimento, pessoas, informações e resultados. Ou seja, são 5 pilares. Primeiro, você tem que decidir. O que você quer para a tua vida profissional? Segundo, você tem que agir. Terceiro, você vai sentir dor. Por quê? Porque você vai ter que renunciar a muitas coisas, porque você decidiu, você tem que agir e você vai ter que renunciar. Segundo, você vai chorar por isso, porque você vai olhar no Instagram, as pessoas estão vivendo, sim, viajando, consumindo, e você teve uma meta. Mas o quinto é o resultado. Na sentimental, você tem que perdoar, se perdoar e renunciar completamente. Eu sempre falo, tem pessoas que usam perfumes até hoje, porque ganhou e se identificou. Sim. E é gostoso. Só que toda vez que você coloca, tem uma lembrança. Não quebra o chip, não bloqueia no celular
o WhatsApp, você tem que renunciar, acabar, senão você não vai conseguir. Sim. Porque existe ali um pacto de sangue, foi feito com a pessoa. Você fez sexo com a pessoa, você beijou a pessoa. Tem pessoas que são casadas com as pessoas que amam ainda o namorado da adolescência. Verdade. E é verdade. Uhum. Eu falo isso pela minha mãe. Sério? Minha mãe, ela foi viúva 2 vezes. Ah. E agora, no começo do ano, eu tava lá conversando com ela, ela falou, existe algum aplicativo, te juro, Sério? que tenta encontrar alguém? Eu falei, mas por quê? Coloca esse nome. Aí eu fui lá, procurei e tal. Tem um site, sabe se a pessoa tá viva ou não? Eu falei, poxa, se a pessoa já morreu, ela falou, foi meu namorado aos 14 anos. Ela lembra. Poxa. Nossa, eu tenho um caso, você falou de sua mãe, um caso de uma cliente que ela não viveu a vida dela, né? Você estava falando, isso gera muita ansiedade na pessoa, porque ela cria uma história que é lá da infância. E eu tô com um caso de uma que ela namorou um rapaz, ficou um tempo com ele traiu, ela pegou e desistiu. Ela é muito famosa, sabe? Eu não posso falar quem que é, mas ela é famosa. E ela largou, não aqui no Brasil, e aí ela largou dele. Ela não quis, porque ela tava no auge, sabe? E aí ela pegou e falou assim, que naquele momento ela tava fazendo as coisas dela, então aquilo não preocupou. Sim. Só que quando caiu o auge dela, veio a falta. Toda a lembrança, né? Veio a falta. Quando ela foi em busca dele, ele rejeitou. Quando ele rejeitou, ela ficou presa nessa emoção, se culpando porque ela não quis ele naquele momento. Sim. E hoje ela tá com 54 anos, 55 anos, se eu não me engano, e ela só fala dele. Só que ela tinha 17 anos. Então, assim, ela não teve mais vida, ela não se relacionou mais com ninguém. Sim. Ela ficou totalmente neurótica. Sim. Ela criou na cabeça dela essa ansiedade, né? A gente trabalhou, ela fez constelação. Nossa, ela chorava, assim, do início ao fim. Porque quando ela posicionou ele nem olhava para ela no campo, um exemplo. Sim. Ela posicionou, né? É porque ela não sabe os elementos. É número 1, número 2. Aí ela colocou ele bem longe. Quando ela viu que ele não olhava, aquilo chocou ela, sabe? Como se ela visse e falasse, meu Deus, ele não me olha. Sim. Como assim? Mas ele me ama. Mas isso na criação da mente dela. Que é uma ansiedade que ela criou, que faz bem para ela. Sim. Mas aonde que tá? No futuro. Exatamente. Que não vai existir. É uma ilusão. É uma fantasia. Você vê que é importante você até falar, isso é uma informação importantíssima. Eu não a conheço, essa sua cliente, né? Mas pelas poucas informações que você passou do futuro, eu consigo enxergar o passado dela. Sim. Porque é uma pessoa que talvez não aceitava não de ninguém, nem dos pais. Total. Né? Então ela não aceitava não dos pais e ela criou essa expectativa pelo orgulho, pela maturidade, até pela situação de ser traída, ela preferiu falar não, né? Então o não dela agora teve a devolutiva do não de alguém que ela queria o sim. Com certeza. Então ela se prendeu àquilo que ela sempre queria. O não dela para os pais, né, ou para os avós, não sei quem que criou ela, sempre tinha que ser sim. Mas ela fala não. Agora ela teve o não, querendo sim, e ela vai ficar com isso até ela entender que ela precisa desvincular esse sentimento, né, e saber equilibrar. 50 e poucos anos é a idade de alguém que já tinha que ter definido. Mas que bom que ela te encontrou, que aí ela consegue enxergar de uma forma diferente. Ela acalmou o coração Acalmou. dela. Você conseguiu trazer ela para uma realidade. Ela viu que não tinha nada a ver, que aquilo era uma criação. Aí o que ela foi fazer? Um curso. Agora ela está estudando, ela está fazendo um curso de massoterapia. Ela não tem necessidade, sabe, financeira. Mas ela está fazendo um curso e isso está trazendo vida. É uma terapia para ela, né? Ela está trazendo vida. E outra coisa que você falou em relação do não, até hoje, né, eu vejo nas nossas sessões, ela fala assim, eu não aceito meu padrasto. Aí, da que você falou do não, ela não aceita, tem que ser as coisas assim, do jeito dela. E agora ela foi pra casa da mãe visitar e viu o padrasto lá e ela entrou e saiu. Então, assim, você vê que ela tá ainda naquele lugar infantil, acreditando que ela pode ser tudo do jeito dela. E tá perdendo uma grande oportunidade de criar cenários maravilhosos, conhecer pessoas, né? Meire, olha, em várias situações, sendo uma criança, um adulto, até um idoso,
Quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, a gente olha hoje na internet muito isso, né? Sim. Tá aparecendo aí agora várias notícias sobre aquela cantora Isa. Que tá grávida e o namorado traiu. Então as pessoas vê isso como, vamos fomentar, tal. Então você vê que as pessoas não preservam a dor da pessoa. Sim. Ela sendo uma personalidade, mas ela tá vulnerável. Ela tá grávida de um filho, a carreira dela agora tem que ser administrada. E as pessoas tinham que reconsiderar isso. Então quando as pessoas colocam primeiro a tragédia, antes de tentar acertar, reunir informações, as pessoas primeiro destroem para depois reconstruir. E é um perigo, né? Total. Então a gente vê aqui, eu vou falar sobre a carreira de duas cantoras, vou falar o nome, mas eles sabem quem é. Eram duas irmãs, todos os podcasts, todos os programas, a arrogância de uma, destruindo a outra cabisbaixa, sendo humilhada, depressiva, engordando, e a outra toda bonita, gostosa, com peito, mas acabava. O que aconteceu? A outra teve que fazer uma escolha. Eu vou ficar a minha vida inteira sendo sombra de humilhação, eu vou decidir agora a minha vida. Ela já tinha um marido, ela já tinha filhos, eu tenho a minha vida. Quando ela decidiu mudar esse gatilho, tudo mudou na vida dela. Sim. Ela se tornou uma pessoa de sucesso. O marido despontou porque mostra um lado espiritual. Ele viu que o suporte espiritual era necessário para tirar ela da humilhação. Verdade. Os filhos são felizes. E agora quem era a pessoa que achava que tá de baixo. Sim. E agora por que essa pessoa que sempre humilhou, sempre foi a pessoa que queria ser a melhor, não pede ajuda? Porque acha que ainda é suficiente para se ajudar. Mas está visível. Isso acontece com várias pessoas. O casamento é assim, os filhos são assim, né? Verdade. Então, o filho acha que é autossuficiente e não precisa do conselho dos pais. Os pais acham que são autossuficientes e não precisam de conselhos profissionais para ajudar os filhos. Verdade. O profissional acha que é capaz e suficiente para conduzir o teu nicho de mercado e não precisa de uma orientação, né, profissional. Todas as pessoas são assim. Das mais simples, as pessoas que estão em evidência. Se hoje você conversar com uma pessoa que veio de uma comunidade muito carente ou mora numa comunidade muito carente, e você fala para ela que ela precisa mudar aquilo, a cultura dela e a religiosidade dela não permite ela sair dali. Sim. Se você hoje for conversar, vou dar um exemplo, tá? Com uma pessoa que está presa. Foi presa por vender droga. Você vai ver o histórico dela, você vai ver que o pai trabalhava, a mãe trabalhava, os filhos estudavam, mas ela decidiu fazer aquilo porque queria mudar a situação dos pais. Sim. Ela não respeitou o processo. Então era muito mais fácil. Eu já trabalhei em casas de recuperação e muitas pessoas que estão lá eram filhos de pastores. Hoje, desculpa, mas as pessoas sabem disso. Os chefes das bocas de drogas são filhos de pessoas que estão na igreja. Tem exemplo. Mas a necessidade, a escassez de algo leva a pessoa a querer tomar uma atitude para tentar mudar. E a única coisa que muda, na realidade, é o nome dele. Não muda a situação financeira. Porque eles são presos. Você vê as pessoas aí com carro importado e tal, mas não vivem. Porque os pais sofrem por aquilo. Porque não é o futuro que eles querem. Sim. Eles sofrem porque sabem que os pais estão sofrendo. Mas para a sociedade, eles precisam ser os melhores. Eu vejo vários funkeiros. Eu tenho alguns clientes que são, né, funkeiros, são funkeiras, que na época, quando eu trabalhei com música, eu fiz um network bacana. E por conduzir isso com esses cantores ainda, eles sempre fizeram essa terapia e essa mentoria comigo. Então indicaram algumas pessoas. Eu recebi uma cantora do Rio de Janeiro, lindíssima. Linda, 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 linda. Em 20 minutos de conversa, ela não conseguiu falar uma palavra, só chorava. Olha. Porque ela viu que todo o caminho que foi traçado, o pai dela trabalhou praticamente a vida inteira para pagar os estudos dela. O pai dela não tinha dente na boca, ela falou. A mãe dela tinha varizes nas pernas porque precisava trabalhar o dia inteiro para pagar os estudos dela. E quando ela terminou a faculdade, ela escolheu não fazer aquilo que o pai dela viveu a vida inteira trabalhando. Nossa. E ela veio, né, para fazer esse sucesso, e quando ela sentou, ela começou a chorar. Por que ela sentiu culpa? Ela falou, meu pai perdeu a vida dele inteira. Meu pai deixou de cuidar dos dentes dele, meu pai não tem um dente na boca, minha mãe tem várias enfermidades porque tiveram que trabalhar para pagar os meus estudos, formado em medicina. Sabe, é barato medicina?
Não. Caríssimo. E quando ela se formou, ela escolheu ser uma cantora. Então ela sentiu a dor que todo o esforço que o pai dela fez foi desconsiderado. Sim. Então ela escolheu ser aquilo. Eu falei, pô, você escolheu. E agora? A única coisa que você pode fazer ou voltar e ser médica e respeitar o sonho dos teus pais, ou viver o teu sonho e dar a melhor vida pro teu pai. Agora, se você ficar chorando, você não vai viver a sua vida. Seus pais estão chorando porque viveram a vida inteira e você não é a médica, mas eles querem a sua felicidade. Quando você enxergar a felicidade dos seus pais e dar o melhor daquilo que o teu pai renunciou em ter, você vai falar o seguinte, pai, você trabalhou a vida inteira para me dar um diploma, mas eu vou dar o melhor para você. Então você vai ver a melhor filha sendo feliz e eu vou te dar o melhor. Então trabalha sendo... Então as pessoas renunciam isso, né? Quando eu olho o teu podcast, eu assisto vários, eu vejo o valor daquilo que é gerado na vida das pessoas. Sim. Tem muitas pessoas que não dão valor a isso. Sim. Não dão. Tem muitos empresários que estão me assistindo agora, muitos adolescentes, muitas pessoas que precisam encontrar essa identidade, famílias. Vou falar uma coisa para você com propriedade. Não é a tua religião. Não é porque você é católico, não é porque você é espírita, testemunho de Jeová, não é porque você é cristão. Esquece disso. A Bíblia, essa que você acredita, ela também coloca que Deus dá ferramentas para profissionais. Verdade. Como ele deu para o médico. Você não crê em Deus, mas você precisa do médico. Você precisa de um advogado? Você precisa do quê? Aqui na Terra tem vários profissionais e Deus deu autoridade. Como você precisa de um polícia, você precisa de um advogado, você precisa de um delegado de polícia, você precisa de um psicólogo, você precisa de um nutricionista. Você precisa de profissionais. Então, quando encontra um profissional, você tem que entender o seguinte, por que Deus concedeu dons para alguns para que possa te auxiliar? Você pode ser um grande empresário, mas quando você cair na frente de uma grande mentora, uma pessoa que tem uma expertise, tem profundidade, e ela te ajudar, o teu negócio vai ser muito mais produtivo, porque você vai ter saúde em várias áreas da tua vida. E de repente você é um bom profissional na sua linha, mas a tua família está destruída. De repente sua família é uma bênção, mas você não está rompendo na tua vida profissional. De repente você é uma bênção na tua família, você é um grande pai, um grande esposo, você é um grande profissional, mas como pessoa, você tem vacâncias na tua alma. E de repente você é profissional, você é um bom pai, você é uma boa pessoa, mas não encontrou um caminho que te traga paz. E essa paz você não vai encontrar em nenhum lugar, só em Deus. E quem é esse Deus? Por isso que você precisa de uma mentoria para te amplificar e tirar essa venda religiosa, onde você precisa entender que ter um caminho espiritual saudável não é usar um terno, uma gravata ou uma saia comprida. É ter a liberdade de dentro para fora de enxergar que você é livre, sem correntes, sem paredes, sem fortalezas. Você consegue enxergar a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu negócio, a tua parte, a tua vida pessoal e espiritual com uma amplitude muito leve e sensível. Por isso que uma mentora, um mentor vai te conduzir a enxergar além daquilo que você consegue enxergar. Então, se permita a procurar um profissional, te indico a Meire, né? Uma grande profissional com muita profundidade, para te conduzir, te mostrar caminhos. Ela tem parceiros que também vai te auxiliar em outras áreas da sua vida, e no final de tudo isso, você pode ter certeza absoluta, você vai dar a devolutiva daquilo que a mentoria representa na tua vida. As pessoas vão te enxergar, o mercado vai te enxergar, a tua família vai te enxergar e você vai se enxergar diferente. Vamos pra cima. É uma Meire? Eita! E olha, autorresponsabilidade, né? Porque se a pessoa, ela fala assim, não, a responsabilidade é minha, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do meu amigo. Sem terceirizar. É a autorresponsabilidade. Quando Exatamente. A pessoa ela fala assim, não, então é sobre mim, eu vou fazer acontecer. Porque a maioria das pessoas, elas preferem se vitimizar, acusar, Exato. Né? E fingir que é bonzinho. Isso. Não, mas eu trabalho, eu não me envolvo com droga, eu não mexo com isso, eu não mexo com Exato. aquilo. Eu tô fazendo o meu, mas tá lá. Se vitimizando, eu não consigo, eu não posso, não é pra mim. Porque a culpa é do governo, a culpa é não sei do que. Não, peraí, deixa eu fazer o diferente, deixa eu buscar, né? Você falou sobre mim, então eu falava pra você, buscar o mentor, né?
com potencial para poder me conduzir, porque Exato. a nossa interpretação é individual. Isso. E a interpretação individual, ela é nossa. Então, se eu colocar na minha cabeça que eu sou, igual você falou, né? Eu sou o máximo, eu sou maravilhosa, eu sou única, exclusiva. E aí eu coloco isso na minha cabeça, mas eu não sou. Eu coloquei isso em mim. Aí eu vou lá no meu mentor falou, filha, baixa a sua bola. Quem que você acha que você é, né? Aí você fala, poxa, ninguém falou assim comigo, né? Porque a maioria das pessoas estão numa caixa. Se eu falo que eu sou, e a pessoa, pra não ser rude, ela vai falar, ela é. Ela falou que é. Por trás, ela vai falar assim, nossa, como ela é arrogante. Sim. Mas eu tenho um mentor, né? Porque se eu vou investir em mim, eu vou investir. Peraí, fala aí, que eu preciso me ver. Exato. Eu super invisto em mim. Eu super invisto. Eu invisto no meu trabalho. Eu invisto em conhecimento. Eu invisto em tempo para ler. Eu não tô o tempo todo que eu tô estudando, cara. Eu acho que eu tô assim meio viciada em estudar. Isso é importante. Eu quero deixar um adendo aqui para você que quer um grande profissional. Ah, tá. Para você. Você tá na frente aqui com todo o respeito de uma ótima profissional, Obrigada. Né? E o que eu te falo, você quer um grande profissional, é uma coisa. Você quer um profissional especializado em cuidar de você, é outra coisa. Sim. Hoje, a internet tem muito barulho, gente. De verdade. Que eu sou mentor, eu faço aquela... Olha, desculpa, com todo respeito. Né? Eu trabalho com isso há uns 25 anos. Eu sei que o estudo, o conhecimento, ele é diário. As pessoas hoje fazem um cursinho na internet, fazem uma imersão ali e já é mentor. Cuidado. Então pode acabar com a tua vida e destruir. Se a pessoa não tiver profundidade, experiência, sensibilidade e razão em te conduzir certinho, ela vai te atrapalhar e vai realmente te levar por um caminho que não é fácil. Estudar é necessário. Estar com pessoas que vão te dar ferramentas para ser colocadas em práticas. Você tem que fazer uma dinâmica com você mesmo para que você possa atuar com outras pessoas. Né? Não ouça sem praticar. Verdade. Ouça, pratique, vê se realmente funciona e você executa. Quando você só faz o Ctrl+C, Ctrl+V, é muito complicado isso aí. E aqui em Alphaville tem muito disso, viu? O que mais tem aqui. Quando eu vejo ali, o mentor fez uma imersão e daqui a pouco tá lá criando um curso, um método. Eu falei, meu Deus. É muito complicado. Tem que ter isso. muita responsabilidade, Sim. viu? Porque eu acho que na mentoria, você precisa confiar no mentor. Muito. Mas aí você precisa vigiar. Minha mãe fala de vigiar. Vigia. Vê o que essa pessoa tá fazendo. Exato. Onde ela tá andando. Onde ela tá aprendendo. Né? De onde que vem as raízes. Exato. Porque senão a pessoa vai lá, não, porque falou bonito, né? Tá de terno ali, bonitinho. Sim. Não, o cara E não é assim, né? É importantíssimo saber as raízes. Né? Porque talvez você está vendo aquilo que todo mundo está vendo. Mas quando você convive com a pessoa, você começa a pegar dos trejeitos, a forma de falar, a forma de se comportar, né? Então, se você olhar aí, algumas pessoas têm se influenciado por alguns mentores, você vê que quando ele fala igual. Se veste igual. Verdade. Então, ele quer ser igual. E não é assim. Né? Tem um grande líder aí, religioso, que quando você ouve na rádio... As pessoas que são lá, os bispos, pastores, você não sabe se é ele ou os caras, a mesma voz. É verdade? Tudo rouco. Né? Então, entendi. Tem, é tudo igual. Né? Você fala, pô, mas quem que é? Será que é o cara? Meu? Porque querem ser igual e não vai ser. Sim. Entendeu? Essa pessoa que chegou a ser o líder, é o líder e vai deixar isso como líder, ele nunca vai passar a receita da Coca-Cola. Ele vai te direcionar. Então, para isso, o mentor faz o seguinte, ele cria em você uma identidade. Se você achar que ele é uma pessoa que possa ser uma referência para você, conduz a tua vida como referência. Como o apóstolo Paulo diz, sejai imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então, ele pegou Cristo como uma referência e ele falou para as pessoas, se vocês querem ser os meus imitadores, pode ser porque eu sou imitador de Cristo. Tudo que eu sou é Cristo que gera em mim. Eu não sou imitador mais de ninguém. Então, assim, você pode ser referência de alguém. Né? Então existem alguns ícones na televisão que são únicos. Vou dar um exemplo para você. Silvio Santos. Sim. Tem alguém igual? Não. Todo mundo quer ser igual. Imitam. Coloca microfone, mas são... Hebe Camargo? Não tem como. Ayrton Senna? Únicos.
Tem. Michael Jackson, Phil Collins. Tem. Por que eu falo? Podia falar de Jesus, mas eu vou falar daquelas pessoas que eu vejo. Sim. Tá aqui, eu sigo Jesus e respeito. Eu vou falar de pessoas que influenciam. Agora, você é influencer do quê? Que é... Verdade. As pessoas falam, eu sou influencer do quê? Sabe o que eu falo para as pessoas seguir, gente? Segue o natural da natureza. Sim. Segue os rios. Olha para o rio, o tanto que ele flui para frente. Delícia. Né? Olha para a árvore, você vai ver que tudo está em movimento o tempo todo, você não vai ver nada parado. Sim. Nem a árvore está parada, né? Se você quiser pegar uma árvore e colocar em outro lugar, completamente. Consegue. Mas se olhar para a árvore, porque a pessoa passa, ela acha que está parada ali, mas se olhar, tem pássaro ali, tem ninho, as folhas estão balançando, ali debaixo tem uma vida, né? Que está nutrindo toda essa árvore. Então a gente não olha, as pessoas não olham mais, né? Para a vida. Então olha para a natureza, que aí você vai falar assim, poxa, eu tenho que fazer igual na natureza, que Jesus, que Deus criou pra gente. Tem um ator que eu sou fã dele e depois eu comecei a ser seguidor dele, Quem que é o David Washington, é isso? David, que é? Não. É David, como que é o nome daquele ator? É David Washington? Eu não sei. É um negrão, tal, eu acho que é David Washington. Esqueci o nome dele. E eu sempre assisti os filmes dele, eu falei, uau. Mas quando ele começou a mostrar o porquê ele era ator, ele começou a mostrar o valor do que ele estava construindo. Então, qual era a mensagem que ele carregava. Sim. Então, as pessoas falavam por ele. Quando aquele ator que fez o Pantera Negra veio e ele falou no microfone, eu sou ator porque David Washington. Ele um dia falou pra mim assim, e o David Washington sentado, as pessoas não sabem disso. Ele falou assim, você quer ser ator? Ele falou, quero. Ele falou, então eu vou pagar a sua faculdade. E você vai mudar a sua família e mudar as pessoas. E quando ele descobriu que estava com câncer, o David Washington falou assim, continue. Você não morreu ainda. Continue fazendo. Quando ele estava na cama, o David Washington, continue. Que você vai mudar a vida das pessoas. E no último dia, ele parou assim, né? E falou, puxa, eu entendi a minha missão. Eu transformei as pessoas. E aí o David Washington começou a falar que a vida dele, de estar nas telas, onde as pessoas se apaixonavam pelo papel dele, era aproximar as pessoas dele para enxergar o chamado dele. O chamado dele era cuidar de casa de recuperação, cuidar de famílias, cuidar de viúvas. Então eles pensavam que ele era um ator, mas ele era um gerador de resultado para transformar a vida das pessoas. Quanto mais ele gerava o trabalho dele com excelência, muito mais recurso vinha para ele dar continuidade no ministério dele. Uau. Deu para entender? Então por isso que a Bíblia diz assim, quando você fizer algo, faça com excelência. Sim. Porque se você não fizer com excelência, aquilo que você precisa vai para a mão de outro. Então ele entendeu que todos os filmes, todos os seriados, se ele fizesse com excelência, a audiência ia ser muito grande, o recurso ia vir para a mão dele para que ele continuasse o chamado dele. Sim. Então, o que eu falo para você? A mentoria vai fazer você enxergar que o valor das coisas estão em outras coisas. O valor de você dar um celular iPhone 15 de 14 mil para o teu filho pode ser transformado numa pipoca, numa praça, um bate-papo, um abraço. Verdade. Que não vai custar nada. 15 reais. Um celular, um colar, uma viagem com a tua esposa pode se transformar num carrinho de cachorro-quente onde a mostarda escorre pelos dedos e vocês dão risadas juntos. Verdade. Você pode ser muito mais do que você imagina. Uau. Sim. Vamos pra cima. Gente, vamos brindar esse momento aqui com esse mentor. Senão a gente fica aqui horas e horas. É verdade, é verdade. Mas antes, meu amigo, traz aqui um mimo, né? Porque você tem sabe. Tem um mimo, Meire? Tem mimo porque Eita, Pode coisa Constelar, deliciosa. gente, ele traz sempre um presente pro nosso convidado. Com carinho, tá? Que coisa maravilhosa! Olha só esse mimo do Pode Constelar com Lucas deve carinho. ter tirado algum chocolate aqui com dentro, certeza. Não é possível. Tinha mais. Que coisa Obrigado, gostosa, viu? que coisa boa. Por você ter aceito de estar aqui hoje no Pode Constelar e trazendo tantas informações poderosas para esse público lindo, que eles estão precisando, eles são carentes de informação e o Pode Constelar, ele está aqui para isso, para trazer informações Fantástico. poderosas, com pessoas poderosas para você, gente. Vamos brindar esse momento.
Obrigado, viu, Flávio? Obrigado você. Fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, um grande beijo e até a próxima. Beijão.